Fala minha galerinha massa, professor Rodrigo Titi na área mais uma vez com vocês. Bom, antes de mais esse vídeo, vou pedir para a galera que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canalzinho de Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, beleza pura? Bom, hoje pessoal, tá aqui ó, fração, uma matéria massa que a galera lá no sexto ano estuda e serve lá para o ensino fundamental, para o ensino médio, cai no Enem, o pessoal agarra em fração. Hoje o Titi vai te ajudar a resolver o seu problema, certo? Vamos começar. Vamos lá, hein? Fração, galera, é isso daqui, ó. Vou te dar aqui um exemplo de fração, ó. 2/5. Isso é uma fração, certo? A fração, ela é composta pelo seguinte, ó. O camarada de cima, ele é chamado de numerador. Então, o de cima é chamado de numerador. O de baixo, ele é chamado de denominador, beleza? Não pode esquecer mais, hein? Então, quem nunca viu fraçãozinha, está começando hoje com o Titi, ó. Fração tem o número em cima e o número embaixo, ok? O de cima é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Bom, vamos colocar outro exemplo para vocês, tá? Ó, isso aqui, ó, é uma fração, ó. 1/6, ok? É uma fraçãozinha. Eu tenho lá outro exemplo de fração para vocês aqui, ó. Eu tenho 7/5. Isso aqui também é uma fraçãozinha, ok? Então nós temos aí vários exemplos de fração, ó. 8/9, outra fraçãozinha. Beleza pura? É assim que ela vem. Agora a Titi vai falar para vocês sobre tipos de fração. Vamos colocar aqui no nosso quadrinho, ó. Tipos, tá? De fração. Então, na nossa aulinha de hoje, nós vamos analisar uma fração de cada vez nessa primeira aula, tá? Bom, vamos colocar aqui. O primeiro tipo de fração, a gente vai colocar aqui uma bolinha, e nós vamos escrever aqui, ó, fração própria. Titi, o que é isso, hein? Fração própria. Vamos lá, vamos explicar direitinho para vocês. Fração própria é o seguinte, exemplinhos aqui, ó. 3/5, vamos lá. O que seria 3/5? O que é a fração 3/5? É o seguinte, galera, ó, 3/5 é assim. A fração própria é aquela quando o menor númerozinho vem em cima. 3/5, é isso, Titi? É isso. Dá outro exemplo de fração própria. 1/4. E outro exemplo. 2/7. Tá bem explicadinho? Quando o menorzinho vier em cima, a gente chama de fração própria, mas a Titi vai te explicar o seguinte. Vamos lá na prática, professor, mostra aqui na prática pra gente, para ficar bem entendido aqui na minha cabecinha. Pessoal, é o seguinte, sabe como é que representa essa fração própria? Desse jeito, olha. O que seria 3/5? 3/5 é como se você pegasse aqui, ó, uma barrinhazinha de chocolate e dividisse em 5 pedacinhos, certo? Vamos entender então. O camarada de baixo da fração, que é chamado de denominador, ele diz pra gente em quantos pedacinhos eu vou cortar a minha barrinha de chocolate, beleza? Em 5 pedacinhos. E o que o de cima fala pra gente, o numerador? Ele fala quantos pedacinhos nós vamos pegar da barra. Então, 3/5 quer dizer, eu pego uma barra de 5 pedacinhos e vou pegar 3, ó, vou comer 3 pedacinhos, ó. Titi, é assim que representa 3/5? É assim que representa 3/5. Tá facinho? Beleza pura? Vamos lá, vou botar aqui, ó, 3/5. Agora vamos representar essa daqui de 1/4. O que seria 1/4, Titi? Nós podemos representar de várias maneiras, certo? Uma maneira é essa daqui de barrinhas, mas eu posso também fazer com bolinha, ó. Eu posso colocar aqui uma bolinha e fazer o seguinte, ó, dividir assim a bolinha, ó, em 4 pedacinhos, beleza pura? Então, se eu dividir essa bolinha aqui, ó, em 4 pedacinhos, o que seria 1/4? O camarada de baixo é o denominador. Ele fala pra gente em quantos pedacinhos eu vou dividir aquela bolinha, aquele círculo, aquela pizza, né? Você tem uma pizzazinha, divide em 4 pedaços. O que seria 1/4? Você vai pegar uma fatia da pizza. Poxa, professor, estou entendendo, tá fácil aqui a aula, hein? Então, 1/4 quer dizer, eu pego uma pizzazinha, divido em 4 pedaços e vou pegar um pedacinho. Então isso aqui, ó, seria a representação de 1/4, tá show? Vamos para esse último aqui. O que seria 2/7? Eu vou pegar uma barrinha, vou botar na barrinha aqui, ó, e vou dividir em
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, estou dividindo a barrinha, pessoal, em 7 pedacinhos. E 2 sétimos quer dizer o quê? Que eu vou pegar 2 pedacinhos da minha barra. Vou pegar aqui, ó, 1, tá? Você pode pular quadradinho, não tem problema, ó. Você pode pintar onde você quiser, tá? Não precisa pegar um seguido do outro, não. Igual o Titi fez aqui, tá vendo? Um do lado do outro, não precisa. Se o cara olha para esse desenho aqui na matemática, ele vai falar, ó, essa representação aqui em forma de fração é 2 sétimos, ok? Porque você pegou 2 de 7. Tá bem legal? Bem legal? Vamos continuar a nossa aulinha. Então esse primeiro tipo foi fração própria. Vamos lá, Titi. Separa aqui pra gente, para não ficar bagunçado o nosso quadrinho. Vamos para o segundo tipo aqui de fração. Que agora é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos entender, hein? É fácil, ó. Fração, vamos chamar de imprópria. Imprópria. Como assim, professor, fração imprópria? Vamos lá. A fração própria é aquela que o de cima é menor que o de baixo. A fração imprópria é o contrário. O menor está embaixo. Então vamos botar exemplo para vocês aqui, ó. Ó, exemplo aqui. Por exemplo, vamos lá, hein? 4 terços. Repararam que o menor está embaixo? 4 terços. Vamos colocar mais um aqui. 5 meios. O menor está embaixo. Outra aqui. Vamos colocar 7 quartos. Ok? Tem mais, né? Tem mais um monte se quiser, né? Tudo bem. Isso é fração imprópria, Titi? É. Quando o menor vem embaixo da fração. Agora, o que você vai fazer aqui, pessoal? Como é que eu represento isso geometricamente? Aqui tem que ter cuidado, tem que ter carinho. Olha, o que seria 4 terços, Titi? 4 terços, meu Deus, como assim? Vamos explicar. O que seria 4 terços? Lembra que Titi falou que o número de baixo é aquele que eu vou dividir a minha barrinha de chocolate, a quantidade de pedaços? Então mandou eu dividir em 3 pedaços, Titi? Mandou. Presta atenção na aula, hein? Tá. Mas o de cima diz pra gente quantos pedacinhos eu vou pegar para comer. Mas aqui tem 4. E aqui só tem 3. Como é que eu vou comer 4? Presta atenção. Você vai pintar os 3 aqui dessa barrinha e vai fazer o seguinte. Poxa, se o Orecis está mandando pegar 4 pedacinhos e minha barrinha só tem 3, o que eu vou fazer para entender? Eu vou abrir uma outra barrinha de chocolate com mais 3 pedacinhos. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Então o de baixo, ele fala para mim em quantos pedacinhos eu vou picotar minha barra. Vou picotar em 3 pedacinhos. E o de cima fala quantos pedacinhos eu vou pegar. Se eu tenho que pegar 4 aqui só tem 3, o que eu faço? Eu como essa barra inteira, os 3 pedaços dela, abro outra barra e como mais um pedacinho. Poxa, professor, eu acho que vai dar, hein, galera? Vai dar para entender. Vem com o Titi. Então repararam que o de cima é maior? Então toda vez que o de cima é maior, vai ter uma divisão e vai ter alguém inteiro. Ou seja, o que seria 4? Você tem 4 balas e divide para 3 pessoas. Cada uma ganha uma bala, ainda sobra uma bala para dividir mais um pedacinho para cada um, não é verdade? Então vai dar uma inteira para cada um e mais um pedacinho. Essa é a ideia. Então toda vez que eu tenho um cara maior em cima, quando eu fizer a divisão, eu vou ter número inteiro e mais um pedacinho para cada um. Vai forçando a cabecinha aí. Então essa representação aqui, ó, é do 4 terços. Vamos fazer mais um. 5 meios, Titi. Poxa, vamos lá. Esse de baixo diz pra gente em quantos pedacinhos eu vou cortar minha barrinha. Só em 2. Mas o exercício fala que eu tenho que pegar 5 pedacinhos lá para comer da barra de chocolate. Então vamos lá. Você vai pegar essa barrinha com 2 pedacinhos, vai pegar os 2 pedacinhos dela e vai comer. Titi, mas fala que eu tenho que pegar 5, então você abre outra barrinha. Sempre picotando em 2 pedacinhos, que o de baixo que fala a quantidade de pedacinhos que sua barra vai ter. Aí você come mais 2 pedacinhos. Aí você fala, poxa, professor, já comi 4. Mas o exercício mandou pegar 5 pedacinhos. Então você vai abrir mais outra barrinha de chocolate, ó, que tem 2 bloquinhos, 2 pedacinhos cada uma, e vai comer mais um. Pô, agora eu entendi, Titi. Agora tá legal, hein, minha galera? 1, 2, 3, 4, 5. O de cima, né, a quantidade de pedacinhos que eu vou pegar para comer, peguei 5. Só que para eu pegar 5, eu tive que abrir 1, 2 barras, comer as 2 inteiras,
abrir uma terceira barrinha e pegar mais um pedacinho. Essa aqui é a representação da fração 5 meios, ok? Tranquilidade? Bom, essa aqui é até fácil de te explicar um negocinho. O que é 5 dividido para 2? Não é 2,5, pessoal? O que é 2,5? É comer 2 barras inteiras e a metade da outra barra. Esse ficou bem legal de entender, né? Então, toda vez que o maior vier em cima, é chamado de fração imprópria. E a representação vai ter sempre mais do que um desenho, porque sempre vai ter inteiro com mais um pedacinho para dividir para a galera. Presta atenção aqui, Titi, hein? Então, vamos lá. Vamos mais um. O que seria 7 quartos, professor? Seria o seguinte, ó, você vai pegar a sua barrinha e vai dividir em 4 pedacinhos. Mas o exercício fala que o de cima é a quantidade de pedacinhos que eu vou pegar para comer. Eu tenho que pegar 7, mas a barrinha só tem 4 pedaços. O que você faz? Você vai lá e come essa barrinha inteira, ó. Você pega os 4 pedaços dessa barrinha, pessoal, e vai comer. Beleza pura? Só que você sabe que tem que pegar 7. Então você vai pegar, vai abrir outra barrinha aqui com mais 4, certo? 1, 2, 3, 4. Bom, você já pegou 1, 2, 3, 4. Tem que pegar 7. Ainda faltam 3. Então você vem aqui, ó. Pega mais 1, 2, 3. Então é assim que você representa geometricamente quando você tem fração imprópria, ou seja, quando o maior está em cima. Então essa aqui é a representação da fração imprópria, ó, 7 quartos. Tudo bem? Tá bem facinho a nossa aulinha por enquanto? Bom, vamos fazer então o próximo aqui, pessoal. Ó, vou dividir aqui o quadrinho direitinho para ficar bonitinho, organizado, né? Então a próxima aqui, vamos subir ela um pouquinho para dar espaço. Nós vamos ter aqui, ó, a nossa fração aparente. O que é a fração aparente, Titi? Vamos lá, galera, ó. Falamos sobre fração própria, imprópria e aparente, né? A aparente, ela é uma imprópria com caso particular. Como assim, professor? Bom, imprópria não tem que ter o maior em cima? Pois é. A aparente também tem o maior em cima, ó. 6 dividido por 3, o maior está em cima. O detalhe da aparente, galera, é que a divisão dela é exata. 6 dividido para 3 dá 2. Ah, professor, então toda aquela fraçãozinha que o maior está em cima e a divisão é exata, eu chamo ela de aparente? É só isso, pessoal, tá entendendo? Ó, outro exemplinho para vocês aqui. Bom, vamos botar o desenho dela. Como é que seria o desenho dessa aparente, tia? Vamos lá. O 3 é o seguinte, ó, eu vou pegar uma barrinha, pessoal, e vou dividir em 3 pedacinhos. Mas o de cima está mandando pegar 6, né? Nós vamos pegar esses 3 aqui dessa barra, certo? Só que ainda está faltando pegar mais 3, né? Aí você faz uma outra barrinha com mais 3 aqui, ó. E pega ela toda também. Ah, entendi. Então, como a divisão é exata, você vai sempre comer uma barrinha exata, a quantidade exata de barrinha de chocolate ou de pizza, do que for, certo? Então, ó, 6 sobre 3 dá 2. Quer dizer que eu vou pintar 2 barrinhas inteiras. Ok. Essa aqui é a representação da fração 6/3. Entendido legal? Vamos mais uma para a aula ficar bem legal, bem explicadinho, bem detalhado aqui com o Titi, ó. E se eu tiver lá, professor, por exemplo, se eu tiver 8 por 2. 8 dividido para 2, galera, dá 4 exato. É verdade, Titi, dá 4. Como é que seria o desenho dela aqui, a representação dela, galera? Seria assim, ó. Você vai pegar, vamos botar uma bolinha, ó, uma pizzazinha, ó, e vai dividir na metade, certo? Em 2 pedaços. Vai pegar os 2, vai comer os 2, ok? Depois você vai fazer outra bolinha, mais 2. Outra bolinha, mais 2. Ah, professor, entendi. Então, se eu tenho que pegar 8, eu peguei 2 ali, com mais 2 daqui peguei 4, ó. Com mais 2 daqui peguei 6, com mais 2 daqui peguei 8. Você está entendendo? Então, 8 dividido para 2 dá 4, exato. Então, você vai comer 4 pizzazinhos pequenininhos. Metade, 2 metades, 2 metades, e vai pegar. Acabou. Então, essa aqui é a representação da fração 8/2. Tudo bem, galera? Isso aqui é a fração aparente. Vamos nessa? Continuar? Bom, vamos para mais um caso aqui interessante. Essa aqui é a chamada fração mista.
Fração mista, Titi? Como assim? O que quer dizer essa fração para nós? Isso aqui é interessante, galera. Essa fração mista, ela parece um pouquinho diferente. Ela vem assim, ó, Titi vai botar como exemplo para vocês aqui, ó. Ela é aquela fração que aparece um cara grandão aqui na frente dela, certo? Acompanhado por uma fraçãozinha menorzinha aqui atrás dela. Ela vem acompanhada por uma fração menor. E como é que eu resolvo isso? Essa leitura aqui quer dizer 3 inteiros e 1/2. Ou seja, você vai comer 3 pães e mais a metade de outro pão. Então, 3 inteiros e 1/2. Essa é a linguagem da fração mista. E como é que resolve? É fácil. Você pega o grandão, multiplica pelo de baixo. O resultado, você soma com o de cima, ok? O que vai dar isso aqui? Vamos fazer para entender, ó. 3 vezes 2, 6. Com mais um, 7. E você ainda repete esse de baixo aqui da fraçãozinha, ó, bota ele aqui embaixo. Ah, é verdade, Titi. Então, 3 inteiros e 1/2, representando, calculando a fração mista, dá 7 sobre 2. E o que é 7 sobre 2? 7 sobre 2 é 3,5? Ou seja, 3 inteiros e 1/2 é a mesma coisa que 3,5. Só que você passa pelo cálculo da fração mista, que dá 7 sobre 2. Tá bem legal? Vamos fazer mais um, para ficar aqui garantido na sua cabeça. Vamos lá, ó. Você vai ter 4 inteiros, tá? E 2 terços. Como é que eu consigo entender isso? Resolver essa fração mista. Você pega o grandão, galera, da frente, multiplica pelo de baixo. O resultado, você soma pelo de cima. Então você vai ter 3 vezes 4, 12, né? 12 com mais 2, 14. E divide pelo de baixo da fração aqui, ó, que é esse 3zinho. Ah, Titi, entendi. Então não precisa dividir, que aqui vai dar quebrado, né? A Titi só deu um exemplo exato para vocês, né? Assim, exata com vírgula, né? Mas acabou a divisão, né? É isso daí. Vamos mais um logo, vamos mais um para caprichar. Tá? Então tem aqui, ó. Ninguém vai esquecer mais fração mista, ó. 2 inteiros e 3 quintos. Como é que eu resolvo isso? Você faz assim, ó. 2 vezes 5, 10. Com mais 3, 13. Você multiplica e depois soma, dá 13. E você vai repetir esse carinho de baixo aqui, que é o 5. Tá bem detalhado, galerinha? Titi tá detalhando. Mas agora vamos fazer o seguinte, para nossa aula ficar bem completa. Aqui eu te dei uma fração mista, beleza? Pá. Você foi, calculou e achou ela na forma de fração imprópria, né? Que o maior está em cima na imprópria, tá vendo? Que a fração mista resulta sempre na fração imprópria. Agora vamos voltar. Se pedir um exercício no concurso, onde você for fazer isso aqui, né, na provinha, no livro, no Enem, em qualquer lugar, se o cara pedir a volta, olha como é que é a volta. Ó, você vai fazer o seguinte, ó, vou botar aqui, atenção, ó. Atenção. O que é a volta? Vamos pegar agora uma fração chamada imprópria e vamos voltar a escrever na forma de mista, para você ver como é que o negócio é legal. Vamos colocar aqui, ó, vamos botar 9 quartos. Tá. Titi, como é que eu escrevo essa fração chamada de imprópria, 9 quartos? Como é que eu escrevo na forma de fração mista? Fácil, pessoal. É só fazer isso aqui. Acompanha, Titi. Vem comigo, ó. Você vem aqui no cantinho aqui embaixo, ó. Divide. 9 dividido para 4. Beleza? Faz uma vez só a continha de dividir. Aqui vai dar 2, certo? Porque 2 vezes 4 dá 8. 8 para chegar a 9 falta umzinho, não é assim? Titi, é assim, entendi. Olha que legal agora. Esse cara que sobrou aqui no quociente, esse 2, é a quantidade de inteiros, né? Você tem 9 balas, vai dividir para 4 pessoas, cada uma ganha 2, não é verdade? Então esse 2 do quociente, você vai colocar ele grandão aqui na frente, esse cara é o 2, certo? E ainda ficou sobrando uma balinha. O que você vai fazer com essa balinha que sobrou? Vai pegar essa balinha e vai dividir para as 4 pessoas que estão lá, um pedacinho para cada um. Olha, Titi, que doideira, olha a setinha aqui, ó. Então esse cara aqui que sobrou, que é esse 1zinho, ele vai dividir pelo 4 que está lá no quociente e vai escrever aqui, ó, 1 quarto. Olha que legal. 9 quartos, voltando para a forma de fração mista, você divide o 9 por 4 que dá 2 e sobra 1. Esse 2 aqui do quociente vai ser esse grandão aqui da frente. E esse 1 que sobrou, você vai dividir pelo 4 ainda, porque vai dar mais um pedacinho de chocolate para cada um. Que legal, hein? Tá bom? Vai entender isso aí legal nessa aulinha, tá bom? Bom, vamos continuar então, galera. Ó, vamos para mais um tipo aqui de fração, para a aulinha poder ficar bem legal, né? Agora nós vamos ver aqui, ó, a próxima aqui vai ser o seguinte, ó, fração
fração irredutível, certo? Titi, vamos lá, o que é fração irredutível, galera? O próprio nome já diz, aquela fração que não enxuga mais, que não simplifica mais por ninguém. Então vai ser assim, ó, exemplinho para vocês, ó, 2/3. O 2 e o 3 não conseguem simplificar por ninguém. Titi, acho que eu não estou entendendo bem não, então vem comigo. Olha esse camarada aqui, 4/6. Vocês conseguem entender? Lógico, né, galera? Que o 4 é divisível por 2 e o 6 também é divisível por 2, não é verdade? Então 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 por 2 vai dar 3. Tá vendo? Que 4/6 não é irredutível, porque dava para simplificar um pouquinho, entendendo? Agora 2/3 não consegue mais simplificar por ninguém. Por isso que ela é chamada de irredutível, que você não faz mais nada. Você não simplifica mais, ok? Titi vai pagar aqui. Então isso é um exemplo de fração irredutível, né? Não tem mistério aí. Vamos botar outra aqui, ó. Botar lá, ó, 7/10, por exemplo. 7/10, pessoal, não consegue mais reduzir por ninguém, simplificar por ninguém, não é verdade? Então também não consigo fazer mais nada, ok? Então acabou. Fração irredutível é só isso? Só isso. Tudo bem? Vamos agora para o último casinho para a gente ir fechando a nossa aulinha, tá bom? Vamos falar aqui, ó, sobre fração, ó, vamos lá, fração equivalente. Titi, fração equivalente é fácil, professor? É fácil, fração equivalente é fácil. Olha o que você vai fazer. Vamos lá, exemplo, para a gente fechar a nossa aulinha. Você vai começar, pessoal, aqui, vamos botar aqui embaixo, ó, vamos botar essa 2/3 aqui. Você vai começar de uma fração irredutível e vai fazer o seguinte. Para você ver se você vai ter frações equivalentes, ó, reticências, você vai fazer assim, ó. Basta você pegar essa fração e multiplicar, ó, o de cima e o de baixo por o mesmo número. Se eu fizer 2 vezes 2, vai dar 4. 3 vezes 2, vai dar 6. Essa já é a fração equivalente dessa original. Agora, se eu pegar aqui, ó, e multiplicar, ó, esse 2 aqui vezes 3 e esse 3 aqui, ó, vezes 3 também, o que vai acontecer? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. E aí vai. Você vai achando um monte de frações equivalentes a essa daqui. Deu para entender a jogada? Então, fração equivalente, você parte de uma bem simplesinha, irredutível, e vai multiplicando o de cima e o de baixo por o mesmo alguém, sempre pelo mesmo número. O de cima e de baixo por 5, então vai dar outra fração lá na frente. Aqui a gente botou reticênciazinhas aqui, né? Pra você entender que ele continua. A gente faz só mais um desse aqui para nós, para fechar o quadrinho aqui legal. Faço assim, ó, 1/2. Se eu te der a fração 1/2, vamos lá. Se eu multiplicar esse cara aqui por 2 e o de baixo por 2, vai ficar assim, ó. Vamos acompanhar, hein? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Mas se eu multiplicar esse 1 aqui, ó, por 3, ó, por 3, e o de baixo aqui, ó, também por 3, vai ficar assim, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Bom, e se eu agora quiser multiplicar esse de cima aqui, ó, vezes 4, e o de baixo vezes 4, o que vai dar, galera? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Ah, professor, estou entendendo, então eu vou formando várias fraçõezinhas chamadas de equivalentes. É isso daí. Deu para entender, pessoal? Muito bem, ó. Esse primeiro momento da nossa matéria de fração, vou dar uma geral para você. Titi mostrou que uma fração é formada por numerador, denominador, aqui tem exemplinho, ela tem vários tipos para serem analisados. Fração própria, o menor vem em cima. Fração imprópria, o menor vem embaixo. Fração aparente, o maior que vem em cima, mas a divisão da exata. Vocês têm a representação geométrica também para analisar com calma. Aqui na fração mista, galera, é o seguinte, ó, nós vimos que você pega esse grandão, né? Multiplica pelo de baixo, o resultado soma com o de cima e ainda repete o de baixo, tá ok? Vimos os exemplos aqui e vimos também como é que a gente voltava para a forma mista. Toda vez que eu tiver aqui, ó, uma fração imprópria, eu consigo escrever na forma de mista. É só fazer essa continha e dividir, nós vimos detalhezinhos, né? Lá na fração irredutível é aquela que não dá para enxugar mais, que não dá mais para simplificar, não esquece não.
E na fração equivalente é aquela que você parte ali de uma irredutível e vai multiplicando de cima e de baixo por o mesmo número, o número que você quiser, e vai criando várias frações. Tá legal? Pessoal, essa é a primeira parte da aula de fração, então você não pode perder a segunda, que nós vamos falar sobre as operações com fração, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, você não pode perder, tá legal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abraço para todos, até mais!